Mas isso é tranquilo, porque agora nós vamos entrar na questão da dança. Seguindo aquela frase que a gente ouve muito: Davi dançou, eu também quero dançar. Pô, gente, Davi fez um monte de coisa. Bom, vamos tratar agora dessa questão de expressões corporais no culto. Algumas expressões corporais, elas têm lugar no culto público, sim. Ninguém espera que numa atividade altamente espiritual, emocional, como é adorar a Deus, que as pessoas ficam todas sentadinhas assim, não é? No culto, ninguém espera esse tipo de coisa. Nós encontramos na Bíblia exemplos de expressões corporais como uma maneira de expressar os sentimentos que passam no coração da comunidade enquanto ela adora. Veja só, o que nós estamos falando aqui é expressões corporais no culto público. O que você faz no seu culto, entre você e Deus, no seu quarto, é problema seu. Se você vai adorar Ele, se você vai... a postura que você vai tomar é sua. Mas estou falando no culto público, tá? A questão das expressões corporais no culto público. No Antigo Testamento, você tem exemplos de, no culto, gente levantando as mãos e olhando para os céus enquanto ora. O exemplo mais conhecido é o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 54. No culto de inauguração do templo, Salomão, diante do povo, ele se ajoelha, ele faz as três coisas ao mesmo tempo. Ele se ajoelha, olha para o céu e levanta as mãos e adora a Deus, ora a Deus dessa maneira. Então, só para vocês terem uma ideia, isso de fechar os olhos e baixar a cabeça é invenção moderna. Vamos orar, irmão, todo mundo de cabeça baixa e olho fechado. Mas você não vai encontrar muito na Bíblia isso não. Ou na Bíblia, o crente do Antigo Testamento, ele orava assim, ó. Então, é uma convenção nossa. Tá certo? É uma convenção nossa fechar os olhos e baixar a cabeça. Ela tem um sentido? Tem. Fecha os olhos para quê? Para se concentrar, né? E baixa a cabeça em sinal de respeito e adoração diante de Deus. Mas isso aqui também, ela expressa o quê? Adoração, reconheço que tu és Deus, estou olhando para o céu porque é o lugar da tua habitação. Então você encontra no Antigo Testamento, no ambiente de culto, expressões físicas desse tipo. E, portanto, nós não podemos proibi-las. Ficar de joelhos, levantar as mãos aos céus, olhar para os céus durante a oração. Isso são expressões que refletem o sentimento religioso na hora do culto. Não há dificuldade. Você encontra precedente para isso no culto. No Novo Testamento, Paulo fala que ele quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem contenda. Pode ser simbólico, mas pelo menos é um símbolo que Paulo aprova. Então, está aí. Há expressões corporais no culto. Há momentos de quebrantamento que a igreja pode se ajoelhar, a igreja pode levantar as mãos para o céu, pode olhar para os céus. Então, tem precedentes, não tem nada contra isso. A palavra de Deus dá exemplos disso aí. Agora, a questão é quando a gente mistura algumas coisas. A Bíblia também nos dá exemplos de expressões de natureza religiosa através do corpo, embora não no contexto de culto. No Antigo Oriente, povos como Israel costumavam expressar a sua alegria e outros sentimentos através de danças. As danças são mencionadas mais de 25 vezes na Bíblia, em contexto de festa popular, Juízes capítulo 21, Cantares capítulo 6, Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 15. Danças eram feitas por ocasião de vitórias militares, Êxodo capítulo 15, Josué capítulo 11, 1 Samuel 18, 2 Samuel 6, 1 livro das Crônicas 15, Jeremias 31, Lamentação 5. As danças eram feitas como expressão de exultação religiosa, Salmo 150, mas também
a Bíblia menciona que os pagãos dançavam no culto deles. Êxodo 32, Marcos capítulo 6, a dança também fazia parte lá das expressões pagãs. Todas estas ocorrências que eu falei para vocês, mais de 25, as mais conhecidas, Miriam, lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel atravessou, chegou do lado de lá, Miriam pegou o tamborim, ou tamboril, começou a bater e tocar e começou a dançar com as mulheres e louvem ao Senhor porque derrubou o cavalo com seus cavaleiros, o Senhor derrubou os exaltados, exaltou os humildes. Então o primeiro exemplo geralmente que o pessoal fala é de Miriam dançando depois da vitória que Deus deu. O outro famosíssimo, é claro, é Davi dançando diante da arca, né? Trazendo a arca para Jerusalém. O filho pródigo, lá em Lucas 15, a história, diz lá, Jesus conta na parábola que quando o filho voltou, o pai deu uma festa e o filho mais velho, né, quando ouviu o som das danças e da música, né, então sinal de que o pai deu uma festa com dança lá para receber o filho pródigo, né? Ou a filha de Jefté, aquele famoso juiz que veio se encontrar com o pai, veio dançando juntamente com outras mulheres e alegria. Agora, o grande ponto é que em todos estes quase 30 exemplos, nenhum deles foi no Templo de Jerusalém, durante culto público, e nem no Novo Testamento em ambiente de culto. São todas expressões culturais de louvor, de alegria, de exultação, de vitória, e por isso o que a gente diz é o seguinte: no culto do Antigo, onde era o culto do Antigo Testamento? Ele era feito lá no Templo de Jerusalém e ele tinha uma liturgia. A pergunta não era se o Davi dançou, a pergunta é se a dança fazia parte do culto do Antigo Testamento. A resposta é não. Não tinha um grupo de coreografia dos levitas lá no Templo de Jerusalém que ensaiava durante a semana para no sábado ficar dançando lá na frente do povo enquanto os sacerdotes matavam os bichos lá, seguindo o ritual do sacerdócio. Não tinha grupo de coreografia, não tinha grupo de dança para dançar durante o culto no Templo de Jerusalém. Mas Israel dançava. Como eu disse, não tem problema nenhum. O pessoal quer dançar, vamos fazer um grupo de dança aqui, sábado à noite, vamos dançar à vontade aqui. Não tem problema nenhum. A questão é se isso faz parte do culto. A resposta é não faz. Você não vai encontrar no Antigo Testamento, e muito menos no Novo, qualquer base para inserir a grupo de coreografia e de dança no culto como se fosse parte do culto. Eu não consigo imaginar o grupo de coreografia da igreja de Corinto. O pessoal da igreja de Éfeso tinha o dom da dança, porque eles inventaram o dom. Tem esse dom hoje, né? É o dom da dança. Eu procuro nas 6 listas de dons do Novo Testamento, o dom da dança eu não encontro, como meio de louvar e expressar a Deus, né? Expressar louvor a Deus. Então, não tem fundamentação. Essa é a decisão, é a interpretação nossa, da nossa igreja com relação à dança no culto. Por isso que você não vai ter aqui, se você quiser dançar na sua casa como Davi dançou, fique à vontade. Me lembro da história do pastor. Foi aniversário da filha do pastor e a mocidade chegou e disse assim: pastor, o senhor tem alguma coisa contra a dança? Não, dançar em si tem problema, tem balé, não tem problema contra a dança. Não, pastor, é que sua filha está fazendo 15 anos, a mocidade queria dar uma festinha, só que a gente queria dançar, pastor. Aí o pastor disse assim: não tem problema nenhum, é uma dança assim pura, de alegria. Pastor, imagina. Então faz o seguinte: as mulheres dançam de um lado e os homens dançam no outro, pode ser? A mocidade cancelou a festa. Bom, não estou dando ideias para festa de 15 anos, tá, gente? Elas não faziam parte do culto, é isso que interessa para nós. Tem uma passagem que é muito usada, que é o Salmo 150, que diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Tá, a cabeça já não dá mais, né? Tem que pegar o Salmo 150. Todo mundo conhece, ele é famoso porque ele tem uma lista de instrumentos que é usado lá. Aqui, ó.
Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo ele é usado geralmente para dizer, a Bíblia está mandando louvar a Deus com danças. A pergunta é, se o que está sendo, essa atividade que está sendo descrita aqui no Salmo 150 é um culto público? Resposta do pessoal, claro, porque o verso 1 diz assim, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o com danças, não é? Bem, é nessas horas que eu me lembro de como valeram as aulas que eu tive com o professor Henrique Neumann, que foi meu professor de hebraico. Tem até uma história lá que ele ficou muito triste uma vez, que terminado o curso de hebraico, ele foi visitar um dia ele foi visitar um pastor que tinha sido aluno dele, que tinha feito hebraico com ele. Aí ele perguntou para o pastor, e você, ele era alemão, né? Ele disse, você ainda usa o hebraico que você aprendeu no seminário? Ele disse, pastor, todo dia eu uso a Bíblia hebraica, que é dessa grossura. E o Hans Neumann, na saída, descobriu como é que ele usava a Bíblia hebraica, para segurar a porta, para não bater com o vento, né? Ele contava essa história, ficava brabo com isso aí. As aulas de hebraico. Em hebraico você tem o que a gente chama de paralelismo, é típico da língua hebraica. Para você reforçar uma coisa, você diz a mesma coisa duas vezes com outras palavras. Por exemplo, eu gosto de ir à igreja eu vou com alegria. Ele não está dizendo duas coisas diferentes, ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Então os termos da primeira frase correspondem aos termos da segunda frase. Isso se chama paralelismo hebraico. Então, qual é o paralelo? No verso 1, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Pegando essa figura, essa característica da língua hebraica, o santuário aqui é o firmamento, é onde é o santuário de Deus, é o verdadeiro santuário onde Deus habita. Deixa eu dar outros exemplos aqui. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Qual é no paralelo, qual é o equivalente ao templo? Os céus. O Salmo 102, verso 20. O Senhor observa do alto do seu santuário, lá do céu ele olha para toda a terra. Está dizendo a mesma coisa, que Deus lá do céu está olhando para a humanidade. Então, nesses paralelos, santuário e céu é a mesma coisa. O Salmo 150 está simplesmente dizendo o seguinte, que a criação toda louve a Deus no seu santuário, ele habita nos céus. De lá ele olha os filhos dos homens. Daí você transportar o Salmo 150 e dizer que está se referindo a um culto no templo de Jerusalém, vai uma longa distância. Vai uma longa distância. Terminando essa parte de dança, então, o que o Supremo Concílio entendeu, fazendo a exegese dos textos, é que não há base bíblica para justificar práticas como dança durante o louvor por parte da congregação, criação do grupo de dança litúrgica para realizar coreografia durante o culto, o dom da dança santa, a organização de ministérios de dança litúrgica nas igrejas. No caso, aí perguntaram, e no departamento infantil? Ali não se configura, né? Porque a gente, no departamento infantil, tem muita coisa, né? Trenzinho de Jesus e muitas coisas aí que a gente faz com a criançada, a gente aprendeu quando era pequeno também. Ali não é culto público, ali é didático. Nós dissemos que não tem. A dificuldade aqui é com o culto. Então, não tem problema nenhum com isso. Então, eu vou só terminar essa parte lendo a decisão do Supremo Concílio. Teve uma decisão em 2007 e uma em 2008. 2007 dizendo é inconveniente toda forma que distancie os adoradores dos princípios do culto. E entre estas formas inconvenientes, já declarados pelo Supremo Concílio 98, encontra
práticas como danças litúrgicas e coreografias. Então, 1998, 2007 e agora 2008. Em 2008, o Supremo Concílio considera inconveniente nos cultos a prática de dança litúrgica e coreografia. Então, mesmo que eu quisesse, eu não posso, porque o Supremo Concílio proíbe. E proíbe, eu vejo, corretamente, porque não tem fundamentação bíblica para isso. A pergunta é: de que maneira a dança contribuiria para que o povo de Deus compreendesse melhor a sua palavra, distraia a atenção das pessoas, introduz elementos estranhos ao culto? Então, não. Quer dançar? Vamos criar um grupo de dança na igreja, sábado à noite, a gente faz um festival, faz uma programação, não tem problema nenhum, né? A igreja é uma comunidade social, ela pode fazer um grupo de chachado, né? Ou sei lá o que, vamos se reunir no sábado à noite aí. Qual a dificuldade? Eu não vejo nenhuma, mas no culto não tem base para isso de jeito nenhum. No caso das fortes expressões corporais, seria, por exemplo, a ginga, meneio, balanço, tal. O Supremo Concílio diz: cabe aos pastores e conselhos instruírem, orientarem a igreja quanto à natureza do culto a Deus e do potencial que os movimentos corpóreos têm para provocar a sensualidade e afastar a mente e o coração do propósito central a Deus. Eu não vejo um problema, não é, você bater palma, acompanhar um cântico. Tem gente que não consegue ficar parada mesmo, né? Fica se mexendo durante o cântico. Eu não estou vendo dificuldade para isso. Mas eu estou vendo dificuldade quando o pessoal começa a rebolar, né? Quando começa a rebolar durante o culto, então, né, aí é diferente, porque o irmãozinho que está atrás, ele está tentando com todas as forças se concentrar para louvar a Deus, mas o rebolado não deixa, né? O rebolado não deixa. Então, irmãs, por gentileza, pensem nos irmãozinhos tentando se concentrar para louvar a Deus. Então, o culto dele depende de você, tá? O culto dele vai depender de você. Pense nisso. O culto é público, é corporativo. Você não está sozinha em casa. Você está num ambiente público onde as pessoas estão vendo você. Então não é assim do tipo: eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser. Não. Você está num culto público, corporativo. Pensa nisso. Certo? Palmas. Aqui não teve dificuldade nenhuma. O Supremo Conselho entende que isso é uma questão que compete aos conselhos da igreja. O conselho pode autorizar ou não palmas, não tem como lidar isso biblicamente. Teve um sínodo, teve um presbitério em São Paulo que ele proibiu que as igrejas sob sua jurisdição batessem palma. E o Supremo Concílio reconheceu a autoridade do presbitério para fazer isso. Então, o nosso não proíbe, e o Conselho da Igreja também não, e eu acho também, não vejo problema nenhum com as palmas, não é? Apenas lembrando o seguinte: palma não é sinal de espiritualidade. Porque às vezes o pessoal pensa, né? Se não tiver palma, e tem até dirigente de louvor que diz assim: vamos lá, gente, vamos cantar, vamos, solta aí, fica à vontade, se libera, vamos bater palma. O que bater palma tem a ver com espiritualidade? Alguém me explique. No máximo é para marcar o ritmo, não é isso? No máximo é para marcar o ritmo. O que é que tem a ver bater palma com espiritualidade? É isso que eu não entendo. O que faz um cântico espiritual não é se tem palma ou não, mais animado se tem palma ou não. Você pode estar batendo palma assim, né? Seu coração está em outro lugar. E às vezes você não está batendo palma, mas você está louvando a Deus no seu coração. Não tem absolutamente nada a ver. Então a gente precisa parar com esse mito, né, de que para ser animado, tem que ter palma. Pode ter, se quiserem bater. Agora é chato, às vezes a igreja começa a bater palma no meio do corinho, metade já parou. E não tem isso às vezes, né? Aí fica 2 ou 3 lá insistindo e o resto da igreja não quer bater. Fica um trem esquisito, né? Fica ruim esse tipo de coisa. Então ele precisa ter cuidado, né, para como a gente vai usar isso aí também. Palma para Jesus. Tá, eu acho mais bíblico palma para Jesus do que aplaudir o pessoal durante o culto. Gente, tem apresentações aqui, nós já tivemos apresentações aqui,
eu já vi algumas e eu sei que a igreja tem uma longa tradição de canto coral, de cantata, que quando acaba dá vontade de aplaudir mesmo, foi muito bonito. Só que fazer isso durante o culto vai estar dizendo o quê? O coral é o centro, foi uma apresentação. Então, como o culto é para Deus e toda a glória é para Deus, a gente faz, eu já fiz isso aqui uma vez, vocês notaram, ficou muito bom, eu me contive, terminou o culto, eu disse, gente, agora vamos aplaudir, né? Fora do ambiente do culto, vamos reconhecer aí, quem quiser aplaudir tudo aí, o trabalho do pessoal, que foi realmente muito bem feito. Mas o que a gente evita durante o culto é qualquer atitude que dê a impressão de que o homem é o centro, de que alguma parte é uma apresentação, que é um show. O coral, o grupo de louvor, o pastor, o pregador, eles não estão fazendo uma performance para depois eles serem aplaudidos, e não é isso, porque o centro do culto é Deus. Se a gente vai ter que aplaudir alguém, nós vamos aplaudir Deus. Por isso que eu disse que eu sou mais a favor de palma para Jesus do que para aplaudir uma banda depois que ela acaba de tocar. Certo? Embora o Supremo Conselho não deixou passar a palma para Jesus. Isso aqui eu perdi. Mas não pode palma para Jesus, tá? Mas a gente pode expressar nossa alegria e reconhecimento aos irmãos que servem a Deus tão bem, não é, durante o culto, uma vez terminado o ambiente.